o Moraes, ao agir dessa maneira, né, me parece claro que ele está interferindo nas eleições que ele diz que são tão sagradas e tão importantes para a democracia. O ex-parlamentar pede ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que restabeleça as sanções da Lei Magnitsky contra o ministro brasileiro. Essa decisão tem uma covardia do Alexandre de Moraes e uma armadilha que ele plantou para a direita. Ele está aprendendo a jogar um jogo sujo para causar divisão interna na direita. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! PF aciona Interpol para rastrear patrimônio devorcado no exterior. É isso mesmo. Investigação sobre o Master busca identificar imóveis, contas e empresas nos Estados Unidos e na Europa. A Polícia Federal acionou a Interpol para localizar bens e ativos do dono do Banco Master Daniel Vorkado na América do Norte e na Europa. A medida integra a investigação sobre corrupção, lavagem de dinheiro e outros crimes relacionados ao Banco Master. As informações são da BBC News Brasil. A PF utilizou a ferramenta Silver Notice, mecanismo da Interpol, para rastrear bens de investigados ou condenados por crimes financeiros. Os investigadores esperam localizar patrimônio milionário ligado às atividades suspeitas do conglomerado. O pedido da Interpol solicita informações sobre imóveis, empresas, contas bancárias, embarcações e aeronaves em nome de Vorkado ou de empresas ligadas a ele. Os dados poderão embasar futuros bloqueios e confiscos caso a justiça confirme a origem ilícita dos bens. E Eduardo critica Moraes e diz que Bolsonaro está em cativeiro. É isso mesmo. Em mensagem nas redes sociais, o ex-deputado afirma que o objetivo de Moraes é terminar o serviço iniciado por Adélio. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, usou as redes sociais neste sábado 18 para desabafar contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes de restringir as visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. Moraes proibiu Bolsonaro de receber visitas com finalidade político-eleitoral até o fim das eleições deste ano. O ministro do STF também vetou qualquer tipo de visita por 30 dias, com exceção de advogados e profissionais da saúde. Abre aspas. Meu pai não está em uma prisão domiciliar. Meu pai está em um cativeiro. Fecha aspas. Escreveu Eduardo em mensagem publicada em sua conta oficial na rede social X. Eduardo Bolsonaro também pediu ao governo norte-americano o retorno da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes do STF. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro voltou a pedir que os Estados Unidos apliquem sanções contra o ministro do STF Alexandre de Moraes. Dessa vez o motivo é a decisão que proibiu visitas do senador Flávio Bolsonaro ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por 90 dias. Em um vídeo em inglês, na Rede X, Eduardo afirmou que a restrição imposta tem motivação política e representa uma interferência no processo eleitoral brasileiro. Na postagem seguinte, ele escreveu que, se em um país apenas um preso é impedido de se comunicar com o próprio filho, que também é candidato à presidência, por razões políticas, a eleição não deveria ser reconhecida como democrática pelos países livres. Ao fim do texto, o ex-parlamentar pede ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que restabeleça as sanções da Lei Magnitsky contra o ministro brasileiro. O governo norte-americano impôs punição em julho do ano passado, mas revogou a medida em dezembro. A decisão de Alexandre de Moraes foi tomada depois da divulgação nas redes sociais de Flávio Bolsonaro de uma carta atribuída a Jair Bolsonaro. O ministro entendeu que o conteúdo pode indicar descumprimento das medidas impostas ao ex-presidente e determinou o envio do caso à Procuradoria-Geral Eleitoral para análise. Em matéria publicada nesta segunda-feira, a Gazeta do Povo mostra que a conduta revela um duplo padrão de Moraes, que teria ignorado outras comunicações feitas pelo ex-presidente.
Ninguém espera que Moraes seja um juiz justo, mas também ninguém esperava que ele explodisse todos os limites da razoabilidade e desse a decisão que deu ontem à noite, dizendo que o Jair Bolsonaro, dentro da sua casa, da sua prisão domiciliar humanitária, não pode mais receber ninguém por 30 dias. Ninguém. E, além disso, também está proibido de se manifestar, seja por ele, seja por terceiros. Isso vai contra todas as leis e isso tem um impacto político importante que eu vou te mostrar agora. A lei, claro, meus caros, de ser totalmente o oposto ao que o Lula podia fazer quando preso estava. Bom, vamos lá. As proibições são as seguintes: ele não pode, o Bolsonaro, se manifestar político-eleitoralmente até o fim de 26, ou seja, até o fim das eleições, seja por ele, seja por qualquer terceiro, seja por qualquer meio, ou seja, proíbe-se a carta e proíbe-se aqui tudo, porque afinal de contas passa a ser um risco falar do Bolsonaro. Se você, por exemplo, é um jornalista, eu mesmo aqui no vídeo estou falando do Bolsonaro. Se um juiz entender que isso tem algum cunho político-eleitoral, pode entender, portanto, que eu estou violando a restrição e prender o Bolsonaro pelo que eu falei. Olha que loucura. Bom, também está proibidas estão as visitas ao Bolsonaro por 30 dias, até, portanto, o fim aí do período eleitoral. A visita médica a visita médica permanente e fisioterapêutica está aceita de ser feita, e a visita de advogados. Só que o filho dele, o Flávio Bolsonaro, está proibido de visitá-lo. Poxa, mas ele é advogado. Então, não é a proibição, não restringe apenas o conceito, né? Porque, enfim, você pode visitar se você é advogado, mas se você for o advogado que se chama Flávio Bolsonaro, aí você não pode mais. Quer dizer, é nesse lugar que o Moraes vai, no lugar de total irrazoabilidade, no lugar de fazer o que ele quer, de usar a lei, de usar a Constituição e de usar o Jair Bolsonaro como uma peteca a seu bel prazer, é o seu bel prazer de cálculo político, porque é importante que se diga que isso inviabiliza muito a candidatura do Flávio Bolsonaro, isso faz com que a sua candidatura perca essa ligação com o Jair Bolsonaro e que ele seja visto pela população como uma continuidade do bolsonarismo. É isso que o Moraes quer. O Moraes quer que o bolsonarismo acabe. Não é de hoje. Há 7 anos ele vem se empenhando para fazer com que o bolsonarismo acabe. Então, é mais ou menos como se ele dissesse assim: você pode se candidatar sendo filho do Bolsonaro, contanto que você não diga isso para ninguém, contanto que você esconda a sua história. Parece que é isso que ele deseja. Veja, do ponto de vista jurídico, não faz sentido nenhum. A gente tem que pensar que o Moraes não é um juiz eleitoral, portanto, ele não pode dizer que essa visita político-eleitoral não pode ser feita. Não está na mão dele esse tipo de decisão, repito, porque ele não é juiz eleitoral e, aliás, ele, ao fazer isso, expõe aquilo que a gente já dizia aqui no canal há muito tempo: haverá um esvaziamento da justiça eleitoral por parte do STF, porque na justiça eleitoral, como o presidente está o Nunes Marques, no qual esses ministros do STF não confiam totalmente, e na vice-presidente está o André Mendonça, que é visto como inimigo dessa ala que toma conta do STF, comandada por Gilmar Mendes e por Moraes. Bom, também é preciso que se diga que o Bolsonaro, ele perdeu seus direitos políticos, ele não perdeu seu direito à liberdade de expressão. Terceiro, é preciso que se diga que tudo isso foi permitido ao Lula ser feito quando ele estava preso pelo próprio STF, pela jurisprudência do próprio STF. E ainda é importante que a gente aqui diga o seguinte: o Moraes, ao agir dessa maneira, né, me parece claro que ele está interferindo nas eleições que ele diz que são tão sagradas e tão importantes para a democracia. Já se cogitou até de que, ao fazer isso, ele estaria querendo criar um nome para uma espécie de terceira via, que ele estaria investindo em alguma possibilidade alternativa ao próprio Flávio Bolsonaro. Cogitou-se até de uma aproximação entre a ala do Moraes e a Michele Bolsonaro, que tinha rompido com o Flávio, como se ela pudesse ser um novo Tarcísio, ou alguém disposto a fazer essa figura do Tarcísio. O fato, meus caros, é o seguinte: nós temos diante de nós a revogação de uma prisão domiciliar humanitária sem dizer. É isso. O Moraes colocou o Bolsonaro no calabouço, no porão da história, sem contar pra gente. Ele restringiu tudo, jogou ele lá no calabouço, mas
está deixando ele em casa. É uma prisão sem grades. É isso que foi imposto ao Jair Bolsonaro. Uma legalidade imensa que só é capaz mesmo o Moraes de fazê-la com a sua truculência judicial e com o seu cálculo político de odiar, que é isso que me parece que ele odeia, o Bolsonaro e o bolsonarismo. E Alexandre de Moraes nega pedido de Bolsonaro para receber Milei. Ministro do STF já havia proibido o ex-presidente de receber visitas com finalidade político-eleitoral. Entendo o que está por trás dessa decisão de Moraes. Essa decisão aqui do Moraes, que ela tem uma pegadinha, tá? Ela tem uma armadilha para a direita. Presta atenção. Tem uma armadilha para a direita nessa decisão. Essa decisão tem uma covardia do Alexandre de Moraes e uma armadilha que ele plantou para a direita. Ele está aprendendo a jogar um jogo sujo para causar divisão interna na direita. E eu vou falar isso para vocês, eu vou revelar isso para vocês, porque no momento em que você entende a coisa, perde a sua eficácia. Já já eu vou ler os superchats também, tá? Vamos de informação, notícia primeiro, mas daqui a pouquinho a gente bate esse papo aqui através do superchat e também eu agradeço aí o pessoal que está enviando o Pix, daqui a pouquinho eu agradeço. Vamos lá. Moraes nega autorização para Milei visitar Bolsonaro. Então tá aqui, ó. Ministro Alexandre de Moraes negou o pedido que a defesa de Jair Bolsonaro fez para que o cliente fosse autorizado a receber o presidente da Argentina, Javier Milei. O motivo foi o ex-presidente ser alvo de novas restrições e ter visitas proibidas pelo período de 30 dias. A solicitação era para o encontro ocorrer em 25 de julho. Moraes determinou que somente médicos, fisioterapeutas e advogados possam entrar na casa onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar. A decisão foi tomada após o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro leu uma carta escrita pelo pai que continha conteúdo político e eleitoral. Cara, quem escreveu essa notícia? Eu agora vou começar a falar nome de jornalista. Fernanda Fonseca. Bem, tem dois nomes. Letícia Martins e Fernanda Fonseca. Vem cá. Quer dizer, então, que o que o Alexandre de Moraes fala se torna realidade? Qual foi o conteúdo político e eleitoral da carta? Não tem. Político e eleitoral não tem. A única coisa que o Bolsonaro disse é que o Flávio é o porta-voz dele. Foi só isso que ele falou. Qual que é a questão política e eleitoral que tem na carta? Ele não pediu voto para o Flávio. Ele não falou da eleição, né? Ele não falou de outros candidatos, ou seja, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Ah, não, mas se você pensar bem, o fato dele estar dizendo que o Bolsonaro, que o Flávio é porta-voz dele, dá uma força eleitoral política para o Bolsonaro. Ok, mas a primeira carta onde o Bolsonaro escolheu o Flávio como seu sucessor, como seu candidato, essa era muito mais política eleitoral. E ninguém falou nada. Ninguém falou nada. É porque o Alexandre de Moraes ele aprendeu a jogar um jogo. E a CNN está fazendo o jogo do Alexandre de Moraes. E outras mídias vão fazer. Agora, eu não vou admitir. Eu já falei que eu mudei o posicionamento desse canal sobre pessoas que pode ser de direita, pode ser quem for, tá? Pode ser quem for. Que nesse momento que a gente está vivendo, que é crucial, nesse momento, quem quer que coloque dúvidas sobre Flávio Bolsonaro, quem quer tentar desgastar o Flávio, fazer esse jogo que é do Alexandre de Moraes, porque ele deixou claro, com as duas últimas decisões dele, ele deixou claro que ele está fazendo esse jogo. Eu vou falar contra aqui. Sabe? E isso daí eu não vou admitir.
Eu não admito mais. Eu fui muito paciente, né? Vocês que a conhecem me acompanham, né? Eu falei, não, a pessoa às vezes não tem essa má intenção toda, né? Tal, mas agora não. Porque agora está claro. Então, se está claro, duas opções. Ou a pessoa é incompetente e não percebeu o plano do sistema, então ela também não pode estar nessa guerra, vai embora, tá? Ou ela está jogando com o sistema. Aí é pior ainda, porque a pessoa é um traíra, né? Por mais que ela esteja fazendo isso por interesse pessoal, não importa. Essa pessoa também não pode estar no meu lado, na trincheira. Então, quem cair nesse conto do vigário aqui, por incompetência ou por malícia, vai receber críticas nesse canal. Tá? Vocês podem discordar, vocês podem falar, não importa. Mas aqui a gente tem que entender o seguinte, nós estamos num momento crucial dessas eleições. A cada dia é mais importante que o outro. E se a gente tem alguma chance de evitar a desgraça que pode acontecer nos próximos anos, por causa de Lula, de PT, da esquerda no poder, é essa eleição. Porque eu não sei se nós teremos outra eleição com o apoio do governo americano. Com o governo americano cortando financiamento público a movimentos de esquerda no Brasil. Com o governo americano dando recados, tá? Para que o Brasil tenha eleições justas e limpas. Isso nunca aconteceu antes. Porque aquela fala do Trump que eu comentei ontem da Venezuela foi um claro recado. Foi um claríssimo recado. Onde ele descreve, que está nos documentos da CIA, descreve, detalha como é que eles fizeram a fraude na Venezuela. Aquilo ali foi um recado. Porque vocês acham que eles investigaram só a Venezuela? Vocês acham que eles não investigaram nenhum outro país da América Latina que possa ter feito algo parecido? E se fez, se algum outro país da América Latina fez o que a Venezuela fez, você acha que a inteligência dos Estados Unidos não sabe? É óbvio que sabe. É óbvio que sabe. E que isso está registrado já. E que isso já está sendo investigado. Então, para mim, está muito claro. A chance que a gente tem agora, qualquer um que vier com historinha de Flávio mais atrapalha que ajuda, os filhos mais atrapalham que ajuda, e o Paulo Figueiredo, não sei o quê. Meu irmão, se você dividir agora a base do Flávio, você está minando a única chance que a gente pode ter de virar esse jogo. Porque quem estiver fazendo plano para 2030 não entendeu o que está acontecendo. A gente corre o risco de o Brasil se tornar o último bastião do Foro de São Paulo na América Latina, com apoio de China, Rússia e Irã, dentre outros, né? Porque Cuba vai cair, esquece. Nicarágua vai cair. O México também não vai aguentar. Os Estados Unidos, o Trump não vai permitir um inimigo ali na fronteira. Não vai. Marco Rubio já colocou aí como organizações terroristas duas facções de narcotraficantes mexicanos, tá? Foi anteontem. Então, assim, esquece. Não vai rolar. E aí só vai sobrar quem? O Brasil. Aí a gente vai entregar na mão o país, né, de uns caras que estão junto com essa galera. O que vocês acham que vai acontecer? A gente pode cair numa tirania, numa ditadura de verdade, tá? Não é essa ditadura de agora que avança aqui, recua ali, avança mais um pouco, recua um pouquinho, avança mais um pouco. Não, vai ser aquela ferrenha. Mas eu quero ver a estratégia. Olha a estratégia do Alexandre de Moraes, e a CNN está ecoando isso. Olha isso aqui. Trata-se da execução penal em razão de ação penal julgada procedente em face de Jair Bolsonaro para condenar o réu. Aí está aqui 20 anos, 27 anos, 3 meses, sendo 24 anos de reclusão, 2 anos e 6 meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado,
né? Tá aqui, papapá, né? Ok. A defesa apresentou petição requerendo autorização para a realização de visitas ao apenado. Perceba, ele não fala o nome de Javier Milei, tá? Ele não cita o nome de Javier Milei. A decisão acaba aqui, tá, gente? A decisão de uma página. Você pode olhar aí, não há o nome de Javier Milei na decisão. Ele está tentando ver se internacionalmente não iriam falar que ele negou a visita do Javier Milei. É uma covardia do Moraes interessante, porque sempre que ele age e dá uma recuada, eu acho que é uma sinalização para a gente saber onde está o ponto fraco dele, e aqui está claramente um ponto fraco do Moraes. Ele não falou sobre a petição especificamente da visita de Javier Milei. Ele fala de uma maneira genérica, tá? Ele fala de uma maneira genérica, como se qualquer visita, inclusive a do Javier Milei, que foi o que a defesa pediu. Então, por que ele não falou que negou a visita do Javier Milei? Porque ele não queria essa notícia, tá? Ele não queria a notícia de que ele negou a visita de Javier Milei a Bolsonaro. É a única explicação que eu consigo ver para ele ter tomado essa decisão de omitir o pedido específico da defesa da visita de Javier Milei. Então, esse é o primeiro ponto interessante para a gente guardar. Lembrem-se que Javier Milei é hoje um dos maiores aliados de Donald Trump na América Latina. Ele e o Bukele são os dois grandes aliados de Trump na América Latina. Vamos lá. Agora vem a armadilha. Presta atenção na armadilha. Em virtude do item 1 de decisão proferida em 17 de julho, julgo prejudicado o pedido, uma vez que, salvo as visitas permanentes médicas, fisioterapêuticas e dos advogados, as demais visitas estão suspensas pelo prazo de 30 dias. Tá? Aí ele vai aqui, no primeiro parágrafo do artigo 41 da Lei de Execuções Penais. Intime-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos. Tá? Aí vem ciência, Procuradoria-Geral da República e tal, publicado hoje. O que acontece, gente? Ele está querendo colocar a culpa, olha a jogada, ele está querendo colocar a culpa em Flávio Bolsonaro. Tá? Isso é uma armadilha. E a gente não pode cair nessa armadilha. Por isso que eu fiz aquela introdução anterior. Tá? É imbecilidade cair numa armadilha agora de Alexandre de Moraes. Qualquer um que venha falando, tá vendo? Foi por causa da irresponsabilidade do Flávio Bolsonaro de ler a carta do pai nas redes sociais, é que agora o Javier Milei não pode visitar o Bolsonaro. Qualquer um que diga isso, ou é idiota, que caiu na armadilha do Moraes sem perceber, e a gente não quer pessoas desse tipo do nosso lado, porque isso aí são que nem suicida, né? O cara vai bater no próprio grupo por qualquer motivo, porque ele não consegue perceber a estratégia do inimigo, ou então essa pessoa está de malícia, né? Ela entendeu, mas ela quer desgastar o Flávio, talvez aí pensando numa possível eleição de 2030. Maluco. O próximo presidente aí vai botar 4 ministros do STF. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!